Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Fábio, biomédico, e nesse vídeo aqui nós vamos falar um pouco aí sobre hemograma, tá? Se você tem dúvida em relação a esse assunto, após o vídeo terminar, deixa aqui nos comentários que posteriormente eu vou estar respondendo para vocês. Vou pedir para você curtir o vídeo agora, porque no final você pode estar esquecendo. Vou pedir para você se inscrever no canal e ativar o sininho para quando sair vídeos novos você ser notificado, tá bom? Dito isso, vamos deixar de enrolação e agora falar um pouquinho sobre hemograma. Bom, antes da gente começar ali a falar sobre hemograma em si, eu tenho que falar para vocês aqui um pouquinho sobre o sangue, tá? Só que nesse caso eu quero destacar 3 elementos ali do sangue que vai fazer parte do hemograma. São esses elementos, né? Os eritrócitos ou as hemácias, que são os famosos glóbulos vermelhos, responsáveis pela oxigenação do nosso corpo. Você vai ver que tem um cantinho lá no hemograma só para as hemácias. Temos outro elemento aqui que são os leucócitos, tá bom? As células de defesa do nosso organismo. Ali nós temos diversos tipos de leucócitos, tá? Seja leucócito que vai ajudar a combater mais parasita e outros que vão ajudar a combater mais vírus, dentre outros. Você tem que lembrar que os leucócitos são responsáveis ali pela defesa do nosso organismo. Também vai ter um cantinho dele para ele lá no hemograma. Por fim, nós temos as plaquetas, tá bom? As plaquetas é responsável ali pela coagulação do nosso corpo. Porventura, se você cortar o dedo, né, começar a sangrar ali, o que vai estancar aquele sangue ali, o que vai ajudar a estancar aquele sangue são as plaquetas. Bom, dito isso, vamos falar aqui agora do hemograma. Só um detalhe aqui, tá? Todo hemograma é um hemograma completo. Se o médico pede ali hemograma completo, vai vir um hemograma completo. Se ele pede só hemograma, também vai vir um hemograma completo, tá? Existe até alguns casos que ele pede ali plaquetograma e geralmente também enviam para ele um hemograma completo. Então, geralmente, o hemograma ele sempre vai ser completo, tá? Não acha que é só porque é hemograma e não é completo. Todo hemograma é completo. Está aparecendo aqui para vocês aqui na tela o nosso hemograma, né? O nosso hemograma aqui, no caso, o laboratório que eu trabalho, composto ali por 3 partes, na grande maioria vai ser dessa forma, tá bom? Então tem uma parte ali onde fala ali sobre o eritograma, que é a parte onde vai falar dos nossos eritrócitos, tem a parte do leucograma, que vai falar dos leucócitos, e o plaquetograma, que vai falar das plaquetas. Bom, vamos dar uma olhadinha aqui em cada parte, tá? Vamos começar aqui pelo eritograma. O eritograma é responsável ali por dar os dados referentes às nossas hemácias, aos nossos eritrócitos. Você pode ver que geralmente nessa parte do hemograma vai ter ali a quantidade de eritrócitos que a gente tem no sangue, vai ter a quantidade de hemoglobina também, vai ter ali vários dados, tá? E o eritograma geralmente ele vai estar vinculado ali com a questão da anemia. Você percebe que geralmente vai ter um dado ali, que é o dado da amostra, e vai ter os valores de referência. Você vai usar esse comparativo. Então vou dar um exemplo aqui. Se a pessoa tem 5 de eritrócitos, está dentro do padrão. Então essa pessoa possivelmente não sofre ali com perca de eritrócitos, tá? Então essa pessoa não vai estar com anemia, por exemplo. Em alguns casos, a amostra vai ter, sei lá, 2, 3, que são valores aí tecnicamente mais críticos, né? Então a pessoa vai ter ali 3 de hemácia. Obviamente não vai estar dentro do padrão. Essa pessoa está mais propensa ali a sentir fraqueza, tontura. Isso porque falta justamente ali as hemácias. Pode acontecer o oposto também, tá? Você acabar pegando um paciente aí que malha muito e porventura ele tem ali as hemácias em maior quantidade, tá? Por exemplo, aqueles atletas que correm bastante, que geralmente eles têm muito mais hemácia ali mesmo, isso porque ele precisa de uma ótima oxigenação. Então você pode ter uma elevação dessas hemácias, então geralmente esses pacientes vão ter um pouco mais elevado ali as hemácias no sangue. O outro elemento que vocês estão vendo aí no hemograma é a hemoglobina, tá? A hemoglobina é uma proteína que fica ali na hemácia. Essa proteína ajuda ali a transportar oxigênio. Esses 2 valores, tanto de hemácia e hemoglobina, é muito importante na detecção ali de anemias, tá? Agora, o motivo da anemia pode ser vários, tá? Pode ser anemia ali, por exemplo, por falta carencial. Por exemplo, a pessoa não consumiu ferro suficiente, vai gerar um tipo de anemia que é a microcítica. Então, por falta de ferro, gerou anemia. A pessoa pode, por exemplo, ter sofrido um acidente, perdido muito sangue. Então, a perda de sangue fez aquela pessoa gerar anemia. São N fatores ali que pode gerar anemia, tá? Mas você tem que ter na cabeça ali que tanto os eritrócitos quanto a hemoglobina é responsável por dar esse parâmetro pra gente, tá bom? Ainda na parte do eritograma, você pode ver ali o VCM, tá? Que é o volume muscular médio. Isso é referente ao tamanho da hemácia. A hemácia ela pode ter vários tamanhos. Na verdade, ela vai ter um tamanho padrão, mas pode acontecer de ela ter outros tamanhos, tá? Ela ser maior ou ela ser menor. Se você vê o VCM, por exemplo, aumentado, então você tem um padrão. Se está acima do padrão, geralmente a hemácia vai ser maior. Se esse VCM está diminuído, está abaixo ali da referência, essa hemácia vai ser menorzinha, tá? Então, posso usar como exemplo aqui novamente para vocês a própria anemia por falta de ferro. A anemia por falta de ferro vai causar uma anemia ali microcítica. Micro por quê? Porque a hemácia é diminuída, menorzinha, tá? Então o VCM vai ser diminuído. É uma anemia microcítica que vai deixar a hemácia menor. Então o seu VCM, volume muscular médio, que é referente ao tamanho da hemácia, tá? Vai estar diminuído.
Mas também existe casos que esse VCM pode estar aumentado, tá? Outro exemplo que eu posso estar usando aqui para vocês é referente ali a outro tipo de anemia que existe, também carencial, que é por ácido fólico. Geralmente, anemias ali por deficiência de ácido fólico, você vai ter massas já aumentadas, você vai ter um VCM maior, tá bom? Então, é bom você ter essa noção. Mas, inicialmente, a gente tem que entender aqui os elementos do hemograma, tá? Vamos para o próximo tópico aí, que é o HCM. O HCM é a hemoglobina coscular média. A hemoglobina coscular média se refere ali à quantidade de hemoglobina dentro da hemácia. Isso basicamente vai dar coloração à hemácia, tá? Então você tem um valor padrão, geralmente você vai ver aquela hemácia no microscópio, vai estar apresentando para vocês aqui, mais rosadinha, tá bom? Agora, porventura, se essa quantidade de hemoglobina coscular média, né, o HCM, tiver diminuído, você já vai ver uma hemácia mais esbranquiçada. Em alguns casos, você tem um halo, né, que é aquela parte mais central da hemácia, totalmente esbranquiçada, né? Porque a pessoa tem muito pouca, não existe meio, a pessoa tem pouquíssima hemoglobina, tá bom? Então, se a pessoa tem pouquíssima hemoglobina, você vai estar passando por um processo ali de anemia, você vai ter esse halo maior e você vai ter essa deficiência ali de hemoglobina dentro da hemácia, tá bom? Por fim, é bom ressaltar que nesses casos aqui você tem que ficar esperto, tá? Porque se você está dentro do laboratório, você tem que, dependendo da quantidade de hemoglobina que está faltando, você tem que comunicar isso para o médico, né? Para o médico tomar uma ação necessária ali referente ao paciente. Mas basicamente, como eu falei para vocês, o HCM vai dar uma coloração ali para a hemácia. Isso também significa a quantidade de hemoglobina que tem dentro da hemácia, tá bom? Bom, existem ainda outros pontos aí quando a gente fala sobre essa parte do eritograma, tá? Você pode perceber ali que tem, por exemplo, o RDW. O RDW é algo que vai estar referente à população de hemácias ali dentro da amostra. Como assim população? Basicamente, vamos pensar da seguinte forma. Você tem uma quantidade de hemácias e a maioria dessas hemácias vão ter o mesmo tamanho. Então, aquela população vai ter um tamanho de referência, tá? Geralmente o valor padrão ali, vou colocar um 12 aqui para vocês. O 12 é o valor padrão. Então, a maioria das hemácias vai ter um tamanho tecnicamente 12, tá? Mas na verdade isso ali é só um valorzinho de referência para você saber que está certo, aquelas hemácias estão no tamanho correto, tá bom? Mas pode acontecer de você ter mais de um tipo de população. Você pode ter hemácias grandes, por exemplo, e hemácias menorzinhas. Isso vai acabar causando ali, você vai acabar tendo dois tipos de população. Então esse RDW ele pode alterar o valor. Nesse caso, geralmente ele vai estar aumentado. Se você, por exemplo, trabalha em um laboratório que tem gráficos ali, tá? Você vai ver dois picos. Um pico, né, possivelmente para uma população de hemácia e um outro pico para outra população. Tá? E nesse caso, você pode até mesmo fazer ali a lâmina, ir para o microscópio, chega lá, você vai perceber que tem ali hemácias de tamanhos diferentes, tá bom? Então você tem que ficar ligado em relação a isso. O RDW está referente à população. Você pode ter uma população homogênea, tá bonitinha, você pode ter dois tipos de população e o RDW vai te ajudar a identificar isso. Quando você leva para a lâmina é batata, tá? Se o RDW estiver aumentado, você leva para a lâmina, você vai ver ali hemácias de vários tamanhos diferentes, tá bom? Bom, vamos falar sobre o leucograma. O leucograma é a parte do hemograma ali onde se refere às suas células de defesa, aos seus leucócitos. Além disso, no leucograma vai ter ali também os valores de referência, né? Então, tem um valor total lá que é de entre 4 e 10 mil, por um valor tecnicamente normal, tá? Você pode ter ali normais também, né? Em alguns casos, por isso que não é qualquer pessoa que pode pegar um hemograma e tá lendo, tá? Em alguns casos você pode ter, por exemplo, elevação ali de leucócitos, tá? E nem sempre vai ser patológico, às vezes pode ser de fisiológico mesmo. Exemplo prático que eu posso usar para vocês, exemplo aí, criança. Tem muita criança que tem ali a tendência a ter uma quantidade mais aumentada ali de leucócitos. Aí você pode até me perguntar, mas tudo bem, eu sei que o leucograma vai me falar da saúde de defesa, mas o que basicamente me diz disso? O leucograma ele vai dar um parâmetro ali para o médico, tá? Seguir se a pessoa, por exemplo, tem uma infecção ou não. E além do mais, né, ainda ajuda o médico a determinar que tipo de infecção aquela pessoa pode ter. Vou dar um exemplo aqui para vocês rapidinho, tá? Por exemplo, a pessoa pode ter muito eosinófilo aumentado. Isso geralmente, tá, a gente vai estar representando, por exemplo, um tipo de infecção, né, de parasita. Então você tem eosinófilo aumentado, geralmente arremete ali a infecção de parasita. Mas vai ser sempre assim, nem sempre vai ser dessa forma, tá? Às vezes pode ocorrer de ter uma queda ali no leucograma. Um exemplo claro disso é no caso de dengue, tá? Geralmente quando o paciente está com dengue, em vez do leucograma aumentar, você vai ter uma queda nesse leucograma, tá? Então você vai ter um valor diminuído ali, geralmente abaixo do valor de referência. Nesse caso, então, nem sempre a queda vai falar, pô, a pessoa não tem nada, não, a pessoa tem algum problema. Nesse caso, estou usando um exemplo aqui para vocês da dengue. A dengue ela pode causar ali uma queda no leucograma, tá bom? Não só no leucograma, mas em outros aspectos do hemograma também, tá bom? Lembrando que ainda no leucograma você tem as células ali classificadas, tá? Nomeadas.
Isso ajuda ali o médico, possivelmente, a determinar que tipo de doença aquele paciente tem. Como eu já falei para vocês, né? Outro exemplo claro aqui que eu posso dar para vocês é blasto, tá? Blasto não é encontrado no sangue periférico. Então, quando a amostra é retirada do braço do paciente, não é normal encontrar blasto. Mas se encontrar blasto, o médico obviamente vai suspeitar de algum tipo de doença aí um pouco mais complicada, tá? Mas basicamente é isso, tá, pessoal? O leucograma vai estar ali para ajudar, né, a dar uma direção para o médico ali, para ele ter uma noção do que pode estar acontecendo ali com o paciente. Bom, por fim a gente está a parte do plaquetograma, tá? Que o hemograma vai estar ali para ajudar a auxiliar ali no diagnóstico, por exemplo, de tromboses e de possíveis hemorragias. Tá? Você tem lá a parte da plaqueta que vai ter o valor total e tem que estar dentro do valor de referência. Se tiver baixo, pode ser que o paciente sofra ali com problema na coagulação, né? Então o paciente, por exemplo, vai estar sofrendo ali com pequenas hemorragias, geralmente aparecem hematomas nesses pacientes. Em outros casos, né, que você tem um valor ali aumentado, esse paciente pode estar sofrendo de tromboses, que também vai gerar hematomas, vai gerar dor no paciente, né? Então, um valor aumentado de plaquetas pode estar gerando trombose. Quando nós fazemos esses exames no laboratório, a gente tem que ficar ligado em relação a isso, tá? Porque a plaqueta, eu vou colocar assim que ela é, de certa forma, sensível. Mas por que é sensível? Porque a plaqueta ali ela pode sofrer várias interferências, tá? Um exemplo típico que eu já vi bastante aí é a questão do paciente, a gente coletar do paciente ali no tubo de EDTA e quando a gente passa aquele sangue no aparelho, né, vai dar uma quantidade de plaqueta diminuída, você faz lâmina e percebe que tem agregação plaquetária, tá? Então, é uma coisa que acaba sofrendo bastante interferência. Tem até gente ali que sofre com o problema, por exemplo, de quando está muito frio, coleta, parece que o sangue coagula na hora, né? Tem que fazer geralmente ali o exame, né, do lado da máquina já para tirar o sangue, já fazer aquela análise. Então, a plaqueta ela sofre bastante ali, bastante interferência. Então, você tem que ficar ligado em relação a isso. Eu até usei o exemplo da agregação plaquetária no tubo de EDTA e você vai corrigir isso no tubo de citrato, tá? Mas existem N fatores. O plaquetograma ali basicamente é para você ter uma noção se aquele paciente pode estar ou não tendo problema ali de hemorragia. Na verdade, tem muito médico que usa também o plaquetograma para casos de cirurgia, né? Então, faz ali os testes de coagulação, de sangria, de todo o restante. Então acaba fazendo ali o hemograma, né, para ter o acesso ali aos dados do plaquetograma, junto com outros exames, tá, para poder estar fazendo uma cirurgia tecnicamente com muito mais chances de dar certo. O médico, por exemplo, não vai querer fazer uma cirurgia num paciente que tem um plaquetograma, tem, sei lá, 70 mil de plaquetas, ele não vai querer. Tá? Então tem essas nuances, tá, que acaba auxiliando ali o médico quando ele está com o hemograma na mão. Bom, esse foi o nosso vídeo, eu espero que vocês tenham gostado, tá? Deixa aqui embaixo nos comentários possíveis dúvidas que vocês podem ter, que posteriormente eu vou estar respondendo, tá? Qualquer tipo de dúvida em relação ao hemograma, pode deixar aqui que eu vou estar respondendo para vocês. Dito isso, muito obrigado por ter visto o vídeo até aqui, aguardo vocês em um próximo vídeo e fui!